Amém. Quero, em nome dos pastores, toda a nossa equipe pastoral aqui da Igreja Nova Aliança, eu quero agradecer toda a nossa liderança, supervisores, líderes de células, anfitriões, todas as pessoas envolvidas em ministério que nos ajudaram a mobilizar o nosso povo. É muito bom a gente ver a casa cheia, não é, de gente desejando trabalhar para o Senhor. Vamos dar um grande aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a cada um de vocês que correspondeu a esse chamado, a esse desafio das Casas de Paz, um projeto novo, que é novo para nós também. Tudo que nós estamos fazendo é pela primeira vez, mas eu creio que Deus vai nos dar muita graça. Então eu quero, nessa noite, queridos, compartilhar com vocês, na verdade, a ideia inicial era a gente fazer 2 noites, e nós condensamos numa noite só, para não sobrecarregar você. Então, vou precisar de um tempo maior, a gente vai compartilhar um pouco da palavra, coloquei aqui tudo nos PowerPoints, não é? Para vocês acompanharem comigo, e nós vamos ter momentos especiais aqui, vamos ter um vídeo no final, que eu quero passar a vocês, antes de nós orarmos por todos os semeadores de paz, e abençoarmos e ungirmos a tua vida, para que você saia daqui, né, enviado do Senhor para essa obra, que é tocar, ministrar a centenas de lares. Até o comecinho da noite nós tínhamos aproximadamente 700 casas, 700 duplas, irmãos, 700 duplas de semeadores, e eu creio que a gente vai ter um aumento um pouquinho mais. Alguns pastores disseram que não tinham o relatório completo, mas está bem próximo daquilo que nós tínhamos estabelecido como meta, e eu creio que vai ser uma bênção. Quem crê, diga amém. Na verdade, a campanha das Casas de Paz já começou, não é? Já começou há algumas semanas, desde que nós começamos a compartilhar com os nossos pastores, com os pastores de área. Nós começamos a estudar os materiais, o que tem sido feito por aí, e é claro que sempre existe uma adaptação, não é, para o nosso contexto, e é o que a gente fez. Os materiais estão aí prontos, vocês vão ver materiais de excelente qualidade para abençoar, para facilitar o teu trabalho, e nós estamos aqui hoje, nessa noite, oficialmente para começar, para dar o start do nosso projeto das Casas de Paz. Quero começar nessa noite, a minha intenção é responder 5 perguntas, as 5 perguntas que a gente tem, que a gente sempre carrega, não é? Quando pelo menos essas 5 perguntas sempre vêm quando nós estamos diante de um projeto novo. Por quê? Aliás, o que é? Não é? O que vem a ser esse projeto? Eu já ministrei, já preguei aqui, nós ministramos na liderança, para a igreja, e nós temos falado muito sobre Casa de Paz. Vocês acessaram, quero perguntar, quem aqui, você acessou o nosso site e leu o material? Boa parte de vocês. Quero animar você que não acessou o nosso site, você que foi designado como um semeador, que você acesse o nosso site lá no lado direito, inferior direito. Você vai clicar, tem uma bandeirinha ali, e você vai acessar aquele link. Tem toda a visão, toda a explicação sobre as Casas de Paz, inclusive com 20 perguntas que são as dúvidas mais importantes sobre as Casas de Paz. O que é? Então, nós temos ministrado, eu vou repetir, falar um pouco sobre isso nessa noite. Quando? Não é? Quando começa, quando termina, eu vou explicar um pouco mais sobre isso também. Por que nós vamos entrar nessa campanha? Quem são as pessoas que nós procuramos tocar, atingir, não é? Alcançar com a campanha? E como nós vamos fazer, não é? Mobilizar a igreja nessa campanha chamada Casa de Paz. Então, a primeira pergunta: o que são as Casas de Paz? Eu já passei para vocês isso numa das minhas ministrações, e eu quero ler com você. Queria que você lesse comigo aí nesse painel. Quero pedir que todos vocês acompanhem comigo bem forte. Eu acho que você não precisa anotar, a não ser que você queira anotar as dúvidas mais importantes, não é? Porque o material está bem explicativo. Inclusive, no nosso material que vocês vão receber, que é esse encarte, tem uma introdução falando sobre o princípio bíblico que eu vou mencionar aqui. Está tudo explicado
e também no nosso site você pode acessar depois e verificar isso. Vamos ler junto lá em cima. O que são as casas de paz? Todos juntos, vamos lá? São casas que se abrem para que por um período de 7 semanas, a palavra de Deus possa ser ministrada de uma maneira simples e compreensível a pessoas que ainda não participam de nenhuma igreja evangélica. Isso inclui pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus e também pessoas que hoje estão desviadas, gente que já caminhou, já estiveram numa igreja evangélica e não estão congregando. Tem muita gente assim hoje, ainda pelas ruas de Londrina, e nós queremos alcançar esse pessoal. A base bíblica para as casas de paz é Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Esse versículo é chave, eu vou retornar nesse versículo depois no final da palavra. Versículo 2, ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu estou aqui diante de praticamente 1.000, acho que nós devemos ter aqui pelo menos 1.500, 1.600 trabalhadores, amém? Fala para o teu irmão, você, louvado seja o nome do Senhor, você é um trabalhador, amém? Que Jesus chamou para colher o fruto, para tomar a colheita. Você é fruto da oração do Senhor Jesus. Jesus disse, orem. Interessante, eu ministrei, eu já falei isso para vocês aqui numa das ministrações. Jesus não pediu para os seus discípulos orarem pela colheita. Jesus disse, orem, roguem ao Senhor para que Ele envie o quê? Trabalhadores, porque a seara está pronta. Diga assim, a seara está pronta. Dá um toque no seu irmão, diga assim, meu irmão, a seara está pronta. Existe uma colheita para nós fazermos, amém? Versículo 3, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Que bacana, não é, gente? Alguns estão se sentindo assim nessa noite, né? Mas nós vamos orar por você, você vai sair daqui, não é? Uma ovelhinha com a cara de leão, de leoa nessa noite, amém? Porque o leão da tribo de Judá, a unção do leão da tribo de Judá está sobre a tua vida nessa noite. Então você vai enfrentar todos os lobos que porventura vierem para tentar impedir esse avanço do reino de Deus. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus está dizendo, vocês vão na minha dependência, vocês não vão depender de provisão natural, eu serei a provisão de vocês. Eu não quero que vocês se distraiam, eu não quero que vocês percam o foco, vocês estão saindo para um propósito, vocês têm um objetivo, amém? Jesus enviou para que eles retornassem um dia, a gente vai ler depois sobre isso, não é? Então havia um tempo, essa campanha para a qual Jesus enviou os discípulos, ela durava um tempo, assim como vai durar um tempo a nossa campanha, ela tem objetivo, tem começo, tem meio, tem fim, tem um propósito, amém? Jesus disse, não se distraiam, mantenham o foco. Fala para o teu irmão, mantenha o foco, meu irmão, em nome de Jesus. Não distrai o seu coração, não é? Versículo 5, ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa, paz seja. Vamos dar uma treinada, gente? Vamos lá? Levanta a tua mão e diga, paz seja nesta casa. É bom demais, não é? Glória a Deus. É como a gente começar o dia glorificando o nome do Senhor, não é? Começar o dia dizendo, eu abençoo esse dia em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Esse dia vai ser o melhor dia da minha vida. Como é bom nós começarmos o nosso dia profetizando, declarando. E é assim que nós vamos entrar em cada uma das mais de 700 casas, declarando e profetizando, a paz do Senhor esteja nessa casa, porque nós trouxemos a paz de Deus para este lugar. Amém? Versículo 6, se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Se não houver, ela voltará sobre vós. Versículo 9. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, as casas de paz são essa campanha, essa estratégia de Deus, de enviar pessoas, equipes, para entrar nas casas e profetizar, levar a paz do Senhor Jesus para estes lugares, amém? Quando
vamos iniciar e concluir a campanha. Então, a campanha das Casas de Paz começa na próxima semana, a partir do dia 16, segunda-feira. O dia, a noite, o horário é da escolha de cada um, não existe uma noite estabelecida, cada um vai encontrar o melhor horário, o melhor dia da semana, não é? De acordo com a possibilidade da casa anfitriã. Quem abrir a sua casa vai dizer para nós, para vocês, o melhor horário, não é, que se adeque à sua possibilidade. Então, a partir da semana que vem, a semana que vem é a nossa primeira semana. Terá uma duração de 7 semanas, e nós teremos no dia 3 de novembro, para a honra e glória do Senhor Jesus, teremos aqui uma grande celebração da colheita. Nos 2 cultos, o culto da manhã e o culto da noite, nós iremos convidar todas as pessoas que foram evangelizadas, que foram tocadas, ministradas, que receberam milagres. Quem crê, diga amém. Durante todas as 7 semanas serão convidadas e nós faremos uma grande celebração. Vamos ter uma palavra evangelística aqui também para essas pessoas e vai ser uma maravilha. Fala para o teu irmão, vai ser uma maravilha. Em terceiro lugar, a terceira pergunta: por quê? Por quê nós estamos iniciando uma campanha como essa? Qual o objetivo? Onde é que nós queremos chegar como igreja? Nós podemos dizer que a campanha das Casas de Paz poderíamos resumir em 3 objetivos principais. 3 objetivos principais. Levar salvação às pessoas, não é? É apenas a presença do Senhor Jesus que traz a verdadeira paz ao coração das pessoas. Sim ou não? Você concorda comigo? Não existe paz verdadeira fora da presença de Deus. E nós estamos entrando nessas casas. Foi nos permitido entrar nessas casas, não é? Alguém está nos autorizando. Então existe uma autoridade legal dada pelo Senhor. Hoje você vai sair daqui debaixo da autoridade do presbitério, dos pastores dessa casa, mas tem também uma autoridade legal que o anfitrião daquela casa deu para você entrar ali e levar a salvação, levar a palavra. Não é? Jesus disse que eles deveriam declarar para as pessoas que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus era chegado, e é o que nós vamos fazer nas casas, amém, queridos? Vamos entrar nas casas para proclamar o reino de Deus naquele lugar, levar a salvação do Senhor Jesus para aquelas pessoas. Tudo que nós fazemos como igreja, todos os nossos ministérios, os nossos eventos, todas as estratégias que Deus porventura, e modelos, as células, tudo que nós fazemos como igreja, tem que desembocar neste lugar, amém, gente? Levar as pessoas, levar famílias a experimentar a salvação que só Jesus Cristo pode dar para elas, amém? Só a paz que só o Senhor Jesus pode entregar e dar ao coração dessas pessoas, levar as pessoas a experimentarem, a ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus e a experimentarem a verdadeira paz que só existe nele. Nós cremos que as casas de Londrina precisam ser impactadas com a paz que Jesus tem para ministrar a elas. Você pode imaginar como seria se cada casa na cidade de Londrina, na cidade de Cambé, na cidade de Ibiporã, na cidade de Arapongas, na cidade de Maringá, na cidade de Curitiba. Você já imaginou se em cada casa houvesse alguém, não é, um grupo de pessoas compartilhando necessidades e orando umas pelas outras, para que a paz de Jesus pudesse tocar os seus corações? Que revolução, que avivamento aconteceria numa cidade, amém, amados? Pode ser um sonho, pode parecer um sonho impossível, mas eu sonho com a nossa cidade sendo alcançada pelo amor do Senhor Jesus. Eu sonho com Londrina, seja as milhares de casas na cidade de Londrina se abrindo para receber a paz do Senhor Jesus. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No versículo seguinte ele disse, vocês têm crido em Deus, crede também em mim. Não é? Creiam em mim, eu tenho essa paz para ministrar aos seus corações. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo está escrevendo ao seu filho Timóteo, e ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga assim comigo, Deus deseja. Diga assim, realmente, esse é o desejo do coração do Pai, que todas as pessoas, põe assim a tua mão no teu coração, na minha cidade, do meu bairro, da minha rua, Deus deseja que todas elas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Amém, queridos? Esse é o desejo do coração de Deus. Eu e você sabemos que nem toda a humanidade vai confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma questão da escolha de cada um. Mas o nosso chamado como igreja, nossa missão como igreja, é levar essa mensagem. Ide por todo mundo, Jesus disse, e pregai o evangelho a toda criatura. O nosso mundo começa na nossa cidade. Amém? Se esse é o desejo de Deus, tem que ser também o desejo do nosso coração, tem que ser o nosso sonho, ver os lares da nossa cidade sendo alcançados pelo amor do Senhor Jesus. Salvação é o primeiro objetivo. Segundo propósito, para as casas de paz, milagres. Milagres. Amados, eu estou crendo que serão 7 semanas em que milagres vão acontecer. Está muito fraco esse amém. Vou dizer de novo, eu estou crendo, amados, que serão 7 semanas em que muitos milagres vão acontecer. Você vai fazer prova da unção de Deus na tua vida. E você vai ver milagres acontecendo. Eu creio. Jesus disse para os seus discípulos, saiam e curem os enfermos. Ele lhes pergunta se as pessoas querem. Não é? Orem para ver se o Espírito Santo vai tocar o coração de vocês. Foi uma palavra, foi um imperativo. Eu estou enviando vocês, saiam e curem as pessoas. Então nós vamos dizer uns aos outros nessa noite, olha, é Deus quem está te enviando. Saia e cure as pessoas. Fala para o teu irmão, É Deus quem está te enviando. Saia e cure as pessoas. Claro, não é você que vai curar. É a unção de Deus pelo teu intermédio, amém? Você não tem o poder, eu e você não temos essa graça. A presença de Deus faz. Nós oramos, nós agimos em obediência. E Deus age, Deus move o sobrenatural. Eu creio que haverá cura física, cura emocional e cura espiritual nesses dias. Eu creio que Deus vai liberar sobre a vida dos nossos semeadores discernimento. De tal forma que alguns de vocês vão entrar em algumas casas. E quando as necessidades começarem a ser compartilhadas, vocês vão ver no material, tem momentos específicos, tem todo um roteiro para ser seguido, não é? Onde perguntas serão feitas. Então nós vamos fomentar, nós vamos perguntar para as pessoas, nós vamos criar um ambiente, a atmosfera, onde as pessoas vão compartilhar suas necessidades. E atrás de uma necessidade tem um milagre que Deus quer fazer. Atrás de uma necessidade tem uma oportunidade para que um milagre aconteça. E eu creio que além do que as pessoas disserem, Deus vai liberar sobre os nossos semeadores palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, o dom de fé, o dom de milagres, amém? Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Para que realmente coisas sobrenaturais aconteçam nesses dias. Eu escrevi uma frase que eu quero dizer a vocês: nós não temos a responsabilidade e nem queremos jamais fabricar milagres. A nossa responsabilidade é agir em obediência e orar pelos enfermos. O milagre depende de Deus, mas agindo em obediência, amém, pode aplaudir que é verdade. É a obediência que libera o poder de Deus, amém, queridos? Marcos 16, versículos 17 e 18, estes sinais, Jesus disse, hão de acompanhar aos semeadores de paz. Aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Levanta sua mão e diga, eu creio em nome de Jesus. Levanta suas duas mãos e diga assim, eu creio, que por meio das minhas mãos, sinais e maravilhas serão liberados nesses dias. Eu creio que se eu agir em obediência à palavra de Deus, e eu vou agir, milagres vão acontecer, e o meu Deus será glorificado, em nome de Jesus, amém, aleluia. Milagres não acontecem a partir de nós mesmos, acontecem a partir do próprio Deus, amém? Gosto demais quando nós lemos em Atos capítulo 2, de repente, eles estavam lá reunidos, não é? No mesmo lugar,
Diz lá, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, todo lugar onde estavam assentados, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. De repente, veio do céu. De repente, do céu, milagres acontecem. Você ora, você age em obediência e de repente Deus começa a agir. Deus começa a mover. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Salvação, milagres, libertação. Libertação. Nós estamos falando sobre libertação espiritual. Jesus veio e uma das coisas que mais aconteceu no ministério de Jesus foi que pessoas oprimidas eram constantemente libertas. Havia manifestações de demônios. Onde Jesus estava, os demônios tentavam resistir, mas não conseguiam. E eles eram expulsos daquelas pessoas. Pessoas eram libertas e passavam a se tornar discípulos do Senhor Jesus. Mas eu creio que nesses dias, o diabo vai ser destronado de muitas casas. Potestades serão abaladas. Quem crê comigo, diga amém em nome de Jesus. E pessoas serão libertas pelo poder de Deus. Pastor, mas eu nunca orei por uma pessoa. Não é? Então prepare-se. Sempre tem a primeira vez, não é? Tem uma frase que diz, nunca você vai ter uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Fala para o teu irmão, causa uma boa impressão no diabo. Diga lá para ele, repreenda ele em nome de Jesus. E ele vai te obedecer. Uma chave, Apocalipse capítulo 2, ali capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram a Satanás, ao acusador, por causa do que, amados? Do sangue do Cordeiro. Quem aí tem a marca do sangue de Jesus na sua vida? Põe a mão assim, quer dizer, eu tenho sobre a minha vida e sobre a minha casa a marca do sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, em primeiro lugar, e por causa da palavra do testemunho que deram. Eu amo essa passagem, amados. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Eles venceram a Satanás, em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro. Nós não vamos em nosso nome. Nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes me lembro, desde pequeno, o meu pai expulsando os demônios, declarando o sangue de Jesus, fazendo aquela pessoa confessar que o sangue de Jesus tem poder para libertar, não é? Para expulsar demônios. Faça a pessoa confessar. Essa é uma das chaves da libertação. Fazer a pessoa confessar o sangue de Jesus. Ela confessa. Não é? A pessoa declara o que ela quer para si mesma, não é apenas uma oração, você faz a pessoa confessar, e ao confessar, os demônios obedecem à voz de comando. Diga amém se você crê em nome de Jesus. O que nos capacita, eu não coloquei aqui, se você quiser anotar isso, não é importante, o que nos capacita para vencermos as obras das trevas? O que nos capacita? Eu coloquei aqui 4 coisas, 4 pontos importantes, 4 princípios. O que nos capacita para vencermos as obras das trevas? Em primeiro lugar, nós já dissemos o sangue de Jesus. Amém? Todos nós aqui fomos lavados pelo sangue de Jesus um dia. Nós temos a marca do sangue. Em segundo lugar, um caráter íntegro. Um caráter íntegro. A sua vida não tem brechas. Então, estou aqui exortando você, semeador de paz. Se existe alguma coisa na sua vida a ser confessada, se existe algo que os seus líderes não conhecem, por isso te chamaram para estar aqui nessa noite, porque nós temos algumas qualificações para vocês para estarem aqui, então tem que ter cumprido essas qualificações, não é? A classe de integração, ter ido para o encontro com Deus, estar comprometido com essa casa, participando de uma célula, participando das nossas reuniões de celebração, mas estou indo um pouquinho mais fundo. Se tem alguma coisa na sua vida que você não uma brecha aberta na sua casa, na sua vida, em alguma prática tua, pessoal, não é? Confessa isso, procura a sua esposa, procura o seu marido, procura os seus líderes, antes de sair para as casas de paz, para ministrar nas casas de paz. Feche as brechas. Fala para o teu irmão, fecha a brecha, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Isso vai te dar autoridade diante de principados e potestades. Certa ocasião,
Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que algumas pessoas conhecidas como os filhos de Seva, conhece essa história? Diz que eles foram expulsar demônios, diz que tinha lá um pessoal, gente endemoniada, eles foram expulsar os demônios em nome do Deus a quem Paulo pregava. E chegaram para expulsar, nós te expulsamos em nome do Deus a quem o apóstolo Paulo prega. O que é que os demônios disseram? O apóstolo Paulo nós conhecemos, e o Deus que ele prega nós também conhecemos, mas vocês quem são? E esses caras endemoniados saíram correndo atrás deles, desse pessoal, e eles cumpriram aquele versículo, perna para quem tem, né? Saíram envergonhados, por quê? Porque eles não havia marca do sangue nas suas vidas, e havia brecha na sua alma, no seu coração. Vamos fechar as brechas, amém, amados? A nossa autoridade tem a ver com isso, a nossa autoridade tem a ver com a nossa santidade. Quanto mais santidade numa igreja, mais autoridade essa igreja tem, amém? O sangue de Jesus, um caráter íntegro, brechas fechadas, está debaixo de autoridade. Então nessa noite, antes de nós sairmos daqui, antes de vocês saírem, os pastores dessa casa vão impor as mãos sobre cada um de vocês, e nós estaremos enviando vocês debaixo da autoridade dessa casa, amém? Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade, quem pode dizer amém? E em quarto e último lugar, não é? O que nos capacita para vencer as obras das trevas, o nosso caráter, o sangue de Jesus, o nosso caráter íntegro, está debaixo de autoridade, e o nosso testemunho pessoal, amém? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A sua maior pregação é a obra de Deus na sua vida. Vou dizer de novo, a sua maior pregação, o maior sermão que você pode dar para alguém, é o que Deus fez na sua própria vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, a obra redentora e a obra de restauração que Deus tem feito na tua vida desde que você se converteu. Diga amém em nome de Jesus. Essa é a tua palavra mais poderosa. Prega isso para as pessoas, compartilhe isso com as pessoas. Mais uma passagem, Lucas capítulo 10, agora falando sobre o retorno dos discípulos, depois de terem sido enviados de 2 em 2, depois de alguns dias eles retornam. Isso é o que acontece, versículos 17, 18 e 19, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, Jesus, lhes disse, que coisa linda, amados, eu via Satanás caindo do céu, enquanto vocês ministravam, enquanto vocês levavam salvação, enquanto vocês pregavam para essas pessoas a paz, enquanto vocês faziam milagres do meu nome, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Fala para o teu irmão assim, fala para os 2 ou 3, é nessa força que você vai, em nome de Jesus, amém? Diga assim, salvação, milagres, libertação. Mais uma vez, salvação, milagres, libertação, amém? É a razão pela qual nós estamos iniciando. Por quê? Esse é o propósito, para levar salvação, milagres, cura, milagres e libertação para essas casas. Em quarto lugar, quem nós queremos alcançar com as casas de paz? Eu creio que Jesus responde essa pergunta, lá em Lucas capítulo 10. Ele estabelece o alvo ao enviar os seus discípulos de 2 em 2. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se vocês encontrarem, se houver ali um filho da paz, diga assim, um filho da paz. Pastor, o que é isso? Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Então vocês vão liberar a paz, e porque existe uma atitude no coração de alguém, existe uma atitude de abertura, uma predisposição de ouvir, uma atitude de quebrantamento, não é? Essa pessoa está preparada, lembra? A seara está pronta, tem gente que não está preparada, gente, mas tem muita gente preparada. Se houver ali um filho da paz, a paz que vocês lançarem vai repousar sobre ele, senão ela vai voltar para vocês. Isso significa que os discípulos encontraram algumas pessoas que ainda não estavam preparadas.
o fruto não estava maduro ainda. E quem sabe nós vamos encontrar muita gente assim nesses dias. Mas com certeza, vamos encontrar muitos frutos maduros, prontos para serem colhidos. Mas afinal de contas, quem eram esses filhos da paz a quem Jesus se referia? Marcos capítulo 2. Em Marcos capítulo 2 nós encontramos as pessoas dizendo sobre Jesus, sobre o tipo de gente com que Jesus se relacionava. E eu creio que os filhos da paz são as pessoas, o ministério de Jesus nos mostra quem eram os filhos da paz, com quem Jesus estava, quem Jesus procurava ministrar, queridos. Quais eram as pessoas que atraíam a compaixão que estava no coração do Senhor Jesus? Os escribas, versículo 16 de Marcos 2. E os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come ele? Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Publicanos eram os cobradores de impostos, lembra da história de Zaqueu? Não é? Eram os judeus que tinham sido requisitados pelo Império Romano para cobrar impostos dos seus conterrâneos, seus companheiros. Por isso eram tidos como, na cultura dos judeus, como traidores. Por isso, as pessoas não gostavam dos publicanos, não é? Por que come ele e bebe com os publicanos e os pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Tem uma tradução, talvez alguns de vocês tenham aí, que ela continua dizendo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Então, Jesus, se você quisesse encontrar Jesus, você encontraria Jesus no meio de pecadores, no meio de doentes, no meio das pessoas mais necessitadas, no meio dos filhos da paz. Amém, gente? Essas são as pessoas que nós vamos buscar nesses dias. Amém? Doentes e pecadores. Isaías capítulo 61. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, nós vamos encontrar aqui, quem sabe, algumas pessoas que nós poderíamos chamar de filhos da paz. Porque essa passagem diz respeito, é uma passagem profética ao ministério de Jesus, tanto é que ele leu essa passagem no início do seu ministério, e ao ler essa passagem, ele disse para a sua plateia, hoje se cumpriu o que eu acabei de ler, Isaías capítulo 61. E esses versículos falam sobre as pessoas para as quais Jesus foi chamado, a ministrar, a tocar, enfim, a levar salvação, levar paz. Isaías 61, ótimo. Versículos 1, 2 e 3. Quero que você leia comigo, uma passagem bem conhecida, e depois vou pedir que você sublinhe na sua Bíblia, vou dizer as palavrinhas, vocês vão sublinhar. Vamos ler juntos? Isaías 61, na minha tradução, aqui na frente, atualizada, versículos 1, 2, 3, todos juntos, vamos lá. O Espírito Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, quem, amados? Todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Se você não entender qual é o seu chamado em Deus, aqui tem um quadro da sua missão como um crente no Senhor Jesus. Porque, queridos, o nosso ministério hoje se resume, a nossa missão hoje se resume em fazer, ou melhor dizendo, em completar tudo aquilo que Jesus começou a fazer, sim ou não? Nós estamos completando a missão do Senhor, nós estamos continuando as obras. Jesus disse, vocês que vierem depois de mim, farão as mesmas obras e obras maiores. Obras maiores. Por isso que o livro de Atos é um livro que não terminou de ser escrito. Atos, o que os apóstolos praticaram, o que os homens e mulheres de Deus praticaram
começaram a praticar, e nós somos a igreja, não é, do Senhor Jesus, que está completando aquilo que foi iniciado pelos apóstolos. As mesmas obras. Qual foi a obra do Senhor Jesus? Curar os quebrantados de coração. Eu tenho aprendido uma coisa, que a cura acontece para quem está quebrantado. Quem já experimentou isso na sua vida? A palavra de Deus só consegue penetrar um coração que está predisposto a ouvir. Quantas vezes Jesus disse, lembra quando ele estava compartilhando em Mateus capítulo 13, as suas parábolas? Aí os discípulos perguntam, por que você está falando em parábolas, Senhor? Por que você não fala já o que você quer, não é? Por que você tem que compartilhar, contando histórias? E aí Jesus disse, olha, porque o coração desse pessoal é um coração duro, eles ouvem de mau grado, eles não querem entender. O seu coração não é um coração quebrantado, não é um coração propício a receber a palavra, mas vocês têm um coração quebrantado, vocês têm um coração propício, amém? Quem aqui tem um coração quebrantado diante do Senhor? Se você não tivesse, você não estaria aqui nessa noite. Tem muita gente lá fora, que por causa das situações, das adversidades, das lutas, das provações, e de muitas semeaduras que já foram feitas em suas vidas, essas pessoas estão já nesse ponto, em que o seu coração já se quebrantou, estão prontas para receber a semente da palavra, a levar cura aos quebrantados de coração, proclamar libertação a quem? Aos cativos, quebrantados de coração, cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Tem gente chorando aí nas ruas de Londrina? Tem muita gente chorando, sem consolo. A palavra do Senhor vai consolar o coração dessas pessoas. Nós queremos encontrar as pessoas que estão sem consolo, chorando. E nós queremos ajudar a enxugar as lágrimas dessas pessoas, a consolar os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Luto fala de perda, perdas irreparáveis. Situações que naturalmente não tem como reparar, só a presença de Deus pode reparar. Só a presença do Espírito Santo, que é consolador no coração daquela pessoa. Quem pode dizer amém por isso? Olha, nos que estão de luto, colocar na cabeça deles uma coroa de glória, óleo de alegria, no lugar de tristeza, Deus vai usar a vida de vocês para que essas pessoas sejam ungidas com óleo de alegria. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento que Jesus foi ungido com o óleo de alegria acima dos seus irmãos. Quem aí tem o óleo da alegria na sua vida? A alegria do Senhor é a nossa força. Você vai levar essa alegria para as pessoas que estão de luto, não é? Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, árvores frondosas, frutíferas, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quebrantados, cativos. Diga assim comigo, quebrantados. Bem forte, quebrantados, cativos, algemados, aqueles que choram e aqueles que estão de luto. Estes são os filhos da paz que nós estamos procurando. Amém? Pessoas que chegaram no momento da sua vida, das suas vidas, em que somente uma intervenção de Deus, somente um milagre de Deus pode mudar aquela situação. Como? A última pergunta, como as reuniões das casas de paz vão acontecer? Gente, vamos fazer o seguinte, eu sei que nós vamos orar daqui a pouquinho, mas eu senti da gente orar. Vamos orar juntos agora, sentados mesmo. A gente já vai ter daqui a pouquinho um momento especial para orar com imposição de mãos. Mas eu queria pedir que a gente desse as mãos mais uma vez, que nós orássemos, levantando um clamor, agora mesmo. Senhor, dá-nos os nossos filhos da paz, Senhor. Os nossos filhos que estão andando pelas ruas de Londrina. Fala, começa a clamar, dá-me os meus filhos da paz, Senhor. Os meus filhos, aqueles que Tu tens designado, Senhor. Começa a clamar pelos cativos, os quebrantados de coração. Os que se encontram algemados. Aqueles que estão chorando hoje, sem consolo no seu coração, Senhor. Aqueles que estão de luto, Senhor, que perderam
pessoas perderam no seu casamento, nas suas finanças, que tiveram perdas irreparáveis, Senhor. Senhor, dá-nos discernimento para encontrarmos os filhos da paz, Senhor, que estão andando pelas ruas de Londrina, Pai. Oh, libera nessa noite uma unção de discernimento, Senhor. Discernimento espiritual sobre os semeadores de paz, para que nós possamos ouvir o clamor dessas pessoas, Senhor, que muitas vezes estão gritando e nós não temos conseguido ouvir o seu clamor, Pai. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como as reuniões nas casas de paz irão acontecer? Não vão acontecer de qualquer maneira. Existe um roteiro, não é? Existe um material que vai ser distribuído daqui a pouquinho a vocês. Existe uma ordem, uma maneira. Então existe um tempo pré-estabelecido, não é? Nós estamos estabelecendo o prazo de 1 hora. Fala para o seu irmão assim: 1 hora, meu irmão. Fala para ele, em nome de Jesus, é 1 hora só. Tá bom, gente? Não, mas ele não entendeu. Dá um chacoalhão bem santo, não, dá um chacoalhão, irmão, é 1 hora. Sabe para quê, gente? Para ele ficar com vontade que você volte a semana que vem, na semana seguinte, tá bom? Então lembra, as casas de paz não são células, não é? Apesar que na célula também não deve ficar muito tempo, né? É bom ficar um tempo, mas também tem um tempo. Mas o tempo nas casas de paz, existe um objetivo, não é? Tem um versículo em Provérbios que diz: não sejais frequentes na casa do seu irmão, para que ele não se enfade de ti, né? Não é isso que diz lá? Na casa do seu amigo, né? Gente, vamos respeitar isso, né? 1 hora, uma reunião objetiva, para ficar aquele gostinho de quero mais. Mas quando é que vocês voltam? Não, semana que vem tem mais. Você pode até encontrar num outro momento, num outro horário, mas para liberar as pessoas, as visitas que vão estar por ali, às vezes a pessoa tem um compromisso, não é? Então, 1 hora, tem um propósito bem definido, tem um material, mas eu quero fazer o seguinte: nós vamos nessa noite, com uma representação que o Wagner e a Simone vão fazer para a gente, o que não se deve fazer nas casas de paz. Shalom! Chá do quê? Tudo bem, a senhora Simone? Sou eu, você é o? Eu sou o Wagner. Eu vim aqui para fazer a sua casa de paz. Casa do quê? Não, aqui é minha casa. Tem um projeto da igreja lá, você não está sabendo? Igreja? Projeto? Não, eu não sou de igreja nenhuma, não, obrigado. Não, a pessoa, a Lúcia. A Lúcia, minha amiga. Isso. Não, mas a Lúcia não me falou de nenhum projeto, não. A Lúcia é minha amiga da faculdade, né? Sim. Não, ela só ficou de vir em casa, inclusive eu estou esperando, que ela se ofereceu para vir em casa durante 7 semanas, para conversar comigo, falar de paz. Isso mesmo. Isso, eu estou aqui para isso. Você? É. Mas, e cadê a Lúcia? Ela não pôde vir, não, eu vi só eu mesmo. Ah, é? É. Ah, Posso entrar? pode, entra. Tá à vontade. Simone, Oi. antes da gente começar, posso fazer uma oração? Pode, fica à vontade. Gente, feche seus olhos, abaixa a cabeça. Oh, Senhor Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, Deus que não fez caso de ignomínia, Rei de Salém, oh Deus,
Tira, Senhor, desta casa toda a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Senhor, que esta casa não seja um vitério para ti. Vem. Amém? Você não quer sentar? Quer beber alguma coisa? Eu estava tomando uma cerveja, mas eu acho que para você, né? Mas eu posso Não. Estava tomando o quê? uma cerveja. Mas eu sei, você já me falou algumas coisas assim, eu sei que Não, eu não bebo, não, mas você quer em Roma seja romano, né? Tem que respeitar a senhora. Eu aceito um papinho, né? aceita um É papinho? aquela que desce redondo? Não, mas faz outra coisa também. Você pode, por gentileza, não acender cigarro enquanto a gente estiver aqui nesse tempo? Eu acendo esse carro Isso, na minha outra casa. coisa. E outra coisa, Tá bom. não tem um cômodo assim, menos carregado, coisa mais leve. Como assim? Não estou entendendo. Olha só, esse mundo santo aí, ó. Pelo amor de Deus, isso é idolatria. Então, mas é minha casa? É. Não tem, Tá bom. Eu já amarrei tudo em nome de Jesus. Tudo amarrado. Beleza. Vamos começar. É o seguinte. Vou explicar com a senhora o que eu vim fazer. Ó, eu vim aqui porque o fogo de Deus vai cair sobre essa casa. Vai queimar toda a idolatria. Todo o demônio da libertação em nome de Jesus. Você não entende coisa espiritual, não é assim a cair fogo, não, calma, não é fogo, vamos, assim, ó, o que vai acontecer é o seguinte, é que o rio, a paz de Deus, vai inundar a tua vida, vai inundar essa casa, vai inundar esse lugar. Pera, primeiro você mandar fogo, depois você quer inundar minha casa. Eu não tenho dinheiro, eu moro de aluguel, olha, eu tenho que pensar o sobre necessária. Não, tá bom, calma, por favor. Vamos pular essa parte, né? Vamos pular essa parte, então. É o seguinte. Não, tá, vai. Não, vai. Só que é o seguinte, eu tenho um material para ministrar, mas, sabe, eu senti uma coisa diferente. Olha, acho que Deus quer falar com o senhor outras coisas. Deus quer falar outras coisas, não vou falar isso aqui, não. Você quer falar comigo, mas eu nem estou ouvindo. Mas, para, não, dá licença só um pouquinho. Posso falar uma coisa? Vamos calmar um pouquinho. Vai demorar muito? Sabe que a Lúcia, a minha amiga que é aqui em casa hoje, ela falou que era uma horinha só. E já faz mais de 2 horas que você está aqui e eu marquei um Senhora, compromisso. Dona Simone, a senhora não vai impedir o movimento do espírito. Não, calma. Amigo. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar por hoje, porque você vai receber informação demais, né? Vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente volta e continua. Quem volta? Você volta? Não quero gastar esse negócio, não. Não, mas por que não? Vamos fazer o seguinte, eu falo com a Lúcia, combino com ela direitinho, e daí ela te fala quando é pra você voltar. Não, peraí, não, antes de eu sair, eu não posso deixar de fazer uma oração forte para a senhora, para esse lugar, oração poderosa. Não, você pode orar, deixa que eu oro. A senhora vai orar? Eu oro. Vai ter que orar em nome de Eu Jesus. oro em nome de Jesus, em nome do Santo. Não, em nome de Eu oro Jesus. em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Tchau. Pelo amor de Deus. Cara, a mulher já perdeu pra orar. Não, esse negócio de casa de paz é bonito, hein? A Lúcia vai chorar de alegria. Fala para o teu irmão, não faça isso, viu? Por favor, não faça. Pessoal, nós vamos distribuir
os kits. Nós temos aqui os kits que serão distribuídos para cada dupla, não é? Então, cada dupla vai receber 2 cadernos deste, não é? Que tem os estudos para 7 semanas. Na verdade, são 6 semanas. A última semana é uma confraternização que será feita na Casa de Paz. Tem um relatório que vocês vão receber um relatório por dupla. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão sentados perto, as duplas estão sentadas próximas? Ou não? Eu esqueci de falar, por ter feito isso no começo da reunião. Então, só para a gente... Porque nós temos, então, esse relatório. Nós temos um ímã que vai ser colocado na geladeira, escrito aqui, é uma Casa de Paz, para ser entregue na primeira reunião da Casa de Paz, não é? E nós temos alguns cartõezinhos de visita. Cada dupla vai receber 20 desses cartões. É um pacotinho que está ali em cima e está escrito assim: você tem a sensação de que em sua casa está faltando paz? Queremos convidar você para participar conosco de alguns encontros semanais que irão mudar para sempre a sua vida. Você põe o seu nome, o seu telefone. Isso aqui não é panfleto para sair distribuindo, tá, gente? É um convite que você... Tanto é que nós estamos dando 20 para cada... Mesmo porque nas casas não pode caber mais do que muito mais do que isso, né? Então, você vai distribuir para os seus amigos, pessoas que vocês conhecem, vocês têm orado por essas pessoas, e Deus já está dizendo para você, entrega para aquela pessoa, você vai entregar para aquelas pessoas, você que é semeador de paz, ou alguém da casa, o anfitrião, para convidar essas pessoas para virem para participar das reuniões. Então, cada dupla vai pegar um kit, não é? São 2 cadernos desse, uma folha de relatório, um pacotinho com 20 cartões e o ímã. Eu acho que eu preciso que vocês venham pegar, todos os semeadores têm que ter na sua mão pelo menos o caderno. A única coisa é a seguinte: o ímã não pode ser 2 por equipe, é só 1 por equipe, tá? Um para cada 2 duplas. Então, lá em cima nós temos as mesas aqui dos lados. Vocês podem vir buscar, por favor, os seus kits, porque eu tenho que mostrar para você como que vai ser ministrado, então, a palavra. Todo mundo tem o seu material em mãos? Vamos lá para a página... Então, na primeira página aí, vocês têm uma introdução, não é? Na parte inferior, do lado esquerdo, obtenha este material e mais informações no site. Você pode fazer o download, inclusive. Você tem acesso a esse material pelo nosso site. Nós preferimos fazer por impresso, assim, em gráfica, para você ter isso em mãos, mas se extraviar o teu material, enfim, você pode acessar e ter acesso a esse material pelo nosso site, tá bom? Dá uma lida nisso aqui depois, é importante. Vamos lá para a primeira página número 2. O estudo número 1, a bênção da paz. Deixa eu seguir aqui um roteirozinho para a gente, da primeira lição, para a gente ver junto como é que vai acontecer, não é? Então, primeiro lembrete ali na frente, em cima. Então, na primeira reunião, vai ser a reunião em que você vai dar o brinde. Dê o brinde de presente aos anfitriões e digam que temos muita alegria em sermos recebidos nesta casa de paz, não é? Então, você vai dar as boas-vindas, vai entregar o presentinho para essa pessoa colocar na geladeira, etc. Tal. Esse ímã, bem bonitinho, né, gente? Aqui é uma casa de paz e, então, dizer alguma palavra para essas pessoas, não é? Para os anfitriões. Nós viemos aqui para ministrar a paz, para compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocar no seu coração. Aí tem um quebra-gelo de 5 minutos. Você vai, então, lançar a pergunta para o grupo. Tem alguma coisa que irrita você? Hã? Alguma coisa irrita você? Isso é uma pergunta fácil, né, gente? Tem alguma coisa que irrita você, gente? Pastor que demora demais na pregação, né? Então, eu vou ser bem breve aqui, tá? Então, você vai permitir que as pessoas compartilhem, não é? Isso já vai descontrair, enfim, a reunião. E você vai começar lendo Lucas capítulo 10, versículo 5. Onde é que está a leitura? No lado direito tem achuriado aqui, não é? Lucas capítulo 10, versículo 5. Você vai fazer a leitura, está na apostila. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a essa casa. E aí você faz o comentário, lá em cima, número 1. Por quê? Jesus se preocupou com que a primeira coisa que fizessem ao chegar numa casa fosse declarar a paz sobre aquele lar. Será que isso se aplica nos dias de hoje? Por quê? As pessoas vão falar algumas coisas e você faz a reflexão que está logo embaixo na apostila.
Você vai ler antes, não é? Para não precisar ler na hora, você pode ler antes, se ambientar, e você compartilha com as suas palavras, tá bom? Falando sobre um dos propósitos da vinda de Jesus, foi trazer paz, etc. e tal. Você segue para o segundo ponto. Leia Lucas capítulo 10, versículo 41. O seu companheiro, o seu assistente, não é? Vocês estão em dois, ele pode fazer a leitura, enquanto um monitora, enquanto um lidera, o outro faz a leitura, vocês podem intercalar na semana seguinte, um lidera e o outro faz as leituras bíblicas, ou então pede para alguém ler, mas já está na apostila. Lucas capítulo 10, versículo 41, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E aí vem a reflexão. Jesus diz que Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas. E você? Há algo que o tem preocupado, inquietado, ou até mesmo tirado a sua paz? E dá espaço para as pessoas compartilharem. Então, você percebe que tem muita interação, mais ou menos como acontece na célula. Então, você deixa as pessoas falarem, em cima do que elas falam, você vai trabalhando. Então, deixa as pessoas compartilharem o que tem tirado a paz de seus corações. Agora, você tem sempre que ter em mente que a reunião tem 1 hora, essa primeira parte, ela vai demorar. Eu esqueci de ler ali em cima, onde está escrito estudo, está escrito ali após o quebra-gelo, tem 30 minutos. Então, já passou 5 minutos do quebra-gelo, você tem mais 30 minutos para compartilhar essas reflexões. Para a última parte depois, onde as pessoas vão compartilhar suas necessidades e você depois orar por elas. Tá bom, gente? É só seguir o roteiro e você vai... o material é autoexplicativo. Se você tiver alguma dúvida, procure o seu líder de célula e se houver alguma dúvida maior, isso vai chegar até nós. Mas o que eu aconselho você é que você, antes de começar a semana que vem a ministrar, leia todo esse material, leia as passagens bíblicas, leia as reflexões, para você se ambientar com o jeitão do material. Você vai ver que ele segue o mesmo padrão para todas as aulas, tá bom, gente? Ele é autoexplicativo, é tremendo, é fácil, tem a conclusão, tem a oração final, o que você deve orar, entendeu? Está tudo bem explicadinho, tá bom? Inclusive, alguns conselhos preparatórios para a reunião da semana seguinte. Então, por exemplo, na página número 4, no final do estudo número 1, veja a página número 4, lá embaixo, uma recomendação: atenção, semeadores, não demore na casa da pessoa após a reunião, mesmo que por educação ela peça para você ficar um pouco mais. Procure não ficar por muito tempo, é melhor deixá-la com vontade do seu retorno do que tomar muito tempo da família. Estimule as pessoas a convidarem os seus amigos e familiares para a próxima reunião. Fale dos horários de culto aos domingos, das nossas reuniões, né, das celebrações, e convide-os para vir à igreja quando puderem, pois serão muito bem-vindas, tá bom? Então, na medida do possível, essas pessoas que forem tendo uma experiência, não é um contato, não é uma experiência com Deus, e vocês vão fazendo amizade, vão convidando para virem para a comunidade, para conhecer a igreja, não é? Ou participar da célula, e assim essa pessoa vai começar a se integrar à vida da comunidade. Tá bom, gente? Eu queria só fazer a conclusão do nosso tempo aqui. Eu tinha dito no começo da palavra que o versículo primeiro era a chave para nós. Jesus disse aos seus discípulos, não é? Depois disso, o Senhor designou outros 70, e diz lá que Ele os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde Ele estava para ir. Então, a ideia é que Jesus, após terem sido designados, diga assim comigo, designados. A palavra designar, vocês estão comigo aqui, gente? Vou pedir só para vocês fecharem a apostila, depois você continua lendo na sua casa, conversa com seu marido, conversa com o seu companheiro, né, o semeador, conversa com o seu líder se tiver alguma dúvida. Quero só encerrar esse momento nosso aqui, que já é 9h30, e nós temos ainda que orar por vocês, não é? Eu quero passar um videozinho ainda de 10 minutos antes da gente fazer essa oração. Então, tem 2 palavrinhas chaves aqui, diga assim comigo: designou e enviou. Então, qual que é a ideia aqui nesse versículo? 70 discípulos foram designados, tinha muito mais do que isso. Em Atos 2 tinha 120, não é? Tinha 120 lá no cenáculo. Eram 70 discípulos, com certeza de uma multidão, de um grupo maior. Jesus separou, indicou, nomeou, designou 70 deles. Nós temos aqui hoje aproximadamente 700 duplas, 1.400 semeadores. Glória a Deus por isso.
que foram designados. Você foi convocado, você foi chamado, desafiado por alguém, pelo seu líder, pelo seu supervisor, que encontrou em você um coração, não é? Disposto a servir. Então, esse é o primeiro ponto, ser designado. Vocês já foram designados. O segundo ponto, a segunda palavra-chave, diz que Jesus os enviou de 2 em 2. É o que nós estamos fazendo nessa noite. E domingo que vem, vamos orar também com a igreja. Pastor Danilo, não é? Vai estar conosco ministrando, e no final dos 2 cultos, nós vamos orar pelos semeadores de paz, de novo, nas próximas reuniões, e vamos continuar orando todos os domingos. Nós vamos orar pelas casas de paz. E às quartas-feiras também. Aliás, quero aproveitar esse momento para convocar você, para que durante esse período das 7 semanas, que você venha estar conosco na oração, das 18h30 às 19h30. Vamos orar, amados, pelas casas de paz, pelas pessoas que nós estamos evangelizando. Fala para o teu irmão, vamos orar nesses dias, vamos juntos orar, não é? E pastor Herbert está lembrando muito bem, se você puder, eu quero desafiar você a jejuar uma vez por semana. Nós, pastores, já fazemos isso todas as quartas-feiras, nós jejuamos hoje. Hoje foi o nosso dia de jejum dos pastores. Então, separe um dia da semana, se não for quarta-feira, separe um outro dia. Se puder ser quarta-feira, melhor ainda, que nós vamos nos encontrar aqui no final do dia para orar pelas casas de paz. Não é? E quem sabe, já abrir espaço nas nossas reuniões de oração para que alguns de vocês já possam compartilhar alguns testemunhos do que vai estar acontecendo nas casas de paz. Jesus designou e os enviou de 2 em 2. Após serem designados, eles foram enviados. E é o que nós queremos fazer nessa noite. Mas antes, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Não é? É um vídeo que fala... Só um pouquinho. Alguém me perguntou se nas casas de paz pode ter louvor. De preferência não, porque tem todo o roteiro já definido. De preferência não. É bom que não tenha, porque isso vai tomar um tempo. Não é? Louva antes, louva depois. Não é? Mas vamos deixar esse tempo, vamos seguir o roteiro que tem na apostila, vamos começar com quebra-gelo, depois tem a leitura, tem a oração, vamos seguir exatamente o que está acontecendo aqui, para a gente poder cumprir esse programa. Tudo certo, gente? Tudo bem? Beleza? Senão alguém vai querer trazer um CD, colocar 1, 2, o outro vai trazer um violão, um dirigente de louvor, daqui a pouco nós vamos ter um culto na casa da pessoa, não é? E é o que nós não queremos. Aliás, eu quero pedir para o Wagner e para a Simone ficarem em pé, e nós vamos dar um aplauso para esses 2 pastores maravilhosos que nós temos, que representaram muito bem. Talvez você esteja aqui ouvindo tudo isso, e tendo contato com esse material, e no seu coração te diz: Senhor, mas eu não sei se eu tenho essa capacidade. Não é? Para falar a verdade, o medinho, esse medo que a gente tem, esse friozinho que a gente sente aqui, ele é até bom que a gente tenha, sabe? Para a gente depender um pouco mais de Deus, não é? Para depender tudo de Deus, não é? Para a gente sempre, nunca nos esquecer que nós precisamos da graça do Senhor. Mas eu quero dizer a você nessa noite, o teu pouco nas mãos de Deus se torna muito. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. E esse vídeo que a gente vai assistir agora tem tudo a ver com isso. Quero que você diga para alguém ao seu lado: o seu pouco nas mãos de Deus se torna muito. Vamos assistir o vídeo, por favor. Pode soltar, apagar as luzes e depois nós vamos concluir esse tempo. A viúva e o azeite. Jerusalém, 850 a.C. Você vai precisar trazer para os pastores. Por favor, uma esmola! Por favor,
Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude com a graça. Viemos cobrar a dívida do seu marido. Já esperamos tempo demais. Mulher, abra! Viemos cobrar a dívida do seu marido. Pague-a. Toda ela. Meu marido morreu. Eu não tenho nada. O que vai fazer? Por favor. Quantos anos você tem? Não. 13. Será útil na minha plantação. Os dois serão. 3 dias. E se não pagar tudo, eu levarei seus 2 filhos. Eu voltarei logo. Ela está assim desesperada. O que será que essa mulher está querendo? Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Eu sou muito necessitado. Me ajude. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Olá, Seu servo, meu marido, morreu. eu sei. O senhor sabe que ele temia a Deus e que era conhecido entre os profetas. Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. O que você tem? E como? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Peçam aos seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Juntem o máximo que puderem carregar e tragam aqui. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Eu preciso de outra vasilha. Rápido! Rápido, preciso de outra vasilha.
Rápido, traga mais vasilha. Não há mais. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Fizemos Eu o que o senhor lhe mandou. digo, venda o seu azeite e pague suas dívidas. Ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem. Obrigada, profeta. Obrigada. Versão brasileira. Áudio News. Quantos de vocês creem que o nosso Deus faz o que nós não podemos fazer? Amém? Mas Ele requer de nós também algo. O que é que você tem para oferecer para o Senhor? Eu não tenho nada, Senhor. Só tenho um pouquinho de azeite. Eu creio que cada um de vocês aqui, cada um de nós, tem uma porção de azeite para oferecer ao Senhor nessa noite. Uma porção da graça, da unção, um depósito que já tem chegado à tua vida. Vamos dizer uns aos outros nessa noite, vamos oferecer, vamos dizer uns aos outros, vamos oferecer o que nós temos, o nosso pouco, para o Senhor. Amém? Ofereça a Deus, fala para o teu irmão, ofereça o que você tem nas tuas mãos e Deus vai multiplicar. Quem crê comigo, dê mais um aplauso bem forte ao Senhor. Pensa naquelas vasilhas como sendo vidas, não é? Que Deus está pedindo para você, vai buscar, e eu vou encher. Busca os filhos da paz, e eu vou encher essas vasilhas com a minha unção. Eu vou multiplicar a graça na tua vida, para que essa graça, essa unção toque essas pessoas.